O milionário chora ao ouvir o que o menino negro tem a dizer após ser ajudado. A tempestade se abateu sobre a metrópole, rugindo como um leão enfurecido. Relâmpagos iluminavam o céu cinza e, em meio ao caos, um milionário solitário observava a cidade pela janela de seu elegante apartamento. Arthur, cercado por luxo, sentia uma solidão profunda, um vazio tão denso quanto a chuva torrencial que caía. No entanto, naquele momento fatídico, sua vida mudaria para sempre. Enquanto as gotas de água deslizavam pelas paredes de vidro, Arthur viu uma pequena figura flutuando nas ruas alagadas. Lucas, um garoto negro, descalço e com uma expressão que misturava desespero e determinação. Sem pensar duas vezes, Arthur desceu, sua pele pálida, contrastando com a adrenalina pulsante em seu peito. As ruas estavam transformadas em rios. O som dos automóveis em pânico ecoava como uma sinfonia caótica. Quando Arthur finalmente alcançou Lucas, um carro desgovernado vinha em sua direção. Com um impulso desesperado, Arthur puxou o menino para o lado, salvando-o da colisão. O impacto do ato foi como um trovão, e os dois caíram ao chão, molhados e ofegantes. "Você me salvou", Lucas murmurou, os olhos brilhando com uma mistura de gratidão e surpresa. "Mas o que você vai fazer agora?" A pergunta do garoto ecoou na mente de Arthur como um eco de um abismo. Ele não tinha resposta. Nos dias que se seguiram, Lucas estabeleceu-se na vida de Arthur, como um reflexo de suas próprias fragilidades. O menino era muito mais que uma criança de rua. Ele era um filósofo, moldado pela dor e pela luta. "Você vive numa bolha, cara", Lucas proclamou numa de suas conversas profundas. "O que você vê como riqueza pode ser apenas uma armadilha do ego." As palavras de Lucas penetraram como estacas afiadas, desnudando os anseios ocultos de Arthur. Enquanto conversavam, uma amizade inesperada nasceu, e com ela os fantasmas do passado de Arthur começaram a emergir. Mas esse novo laço não duraria, pois das sombras um antigo inimigo surgia, ameaçando a segurança do garoto. Arthur recebeu uma mensagem ameaçadora: "Se você tem qualquer coisa a perder, cuide bem dela. Não estou longe." O coração de Arthur acelerou. Quem era esse inimigo? E mais importante, como proteger Lucas? A conexão entre os dois se tornava mais forte, enquanto um grave dilema moral se desenrolava diante deles. Até onde iriam para proteger um ao outro? Em uma conversa sob o céu nebuloso, Lucas revelou um segredo que poderia ligar seus destinos de forma inimaginável. "Arthur, eu não sou quem você acha que sou. Minha mãe, ela era ligada a coisas perigosas. Você pode nem saber, mas, enquanto você tem dinheiro, eu tinha algo que você nunca vai entender. O que é viver com medo." Arthur sentiu o peso das palavras, um nó na garganta, enquanto a chuva continuava a cair. Uma nova ameaça pairava sobre eles, e a pergunta que ardia em sua mente era clara: até onde vão para proteger aqueles que amam? O futuro brilhava em sua mente como um flash de relâmpago, mas a tempestade ainda não havia terminado. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. A tempestade ainda rugia, mas Arthur sentia que a verdadeira tempestade estava dentro dele. O que Lucas havia revelado ecoava em sua mente, cada palavra se transformando em um peso que ele não sabia como suportar. O que é viver com medo? Pensava, perdido em contemplação. O garoto
era um enigma, uma força da natureza disfarçada de menino. E quanto mais Arthur se afundava nessa amizade, mais ele se sentia vulnerável. Enquanto caminhavam pelas ruas alagadas, a tensão entre eles crescia. Lucas tinha uma luz, uma sabedoria que desafiava tudo o que Arthur conhecia. Mas o que mais o deixava inquieto eram as ameaças que pairavam sobre eles. Ele precisava proteger Lucas. Era uma necessidade visceral. Foi quando um grito cortou o ar. Cuidado! Uma mulher próxima, assustada, apontava para o alto. Arthur olhou para cima e viu em choque um homem pulando do telhado de um prédio. A queda foi horrenda. O corpo se chocou contra a calçada em um estouro ensurdecedor, e a chuva parecia hesitar por um instante. O som do impacto reverberou através das gotas. A cena era surreal, lenta e rápida ao mesmo tempo. A multidão estava em choque, os rostos pálidos, as mãos trêmulas. Arthur cercou Lucas, seu corpo um escudo, mas o garoto não se afastava. Ele estava hipnotizado. Quem era ele? Murmurou, tentando enxergar melhor. A resposta veio em um sussurro desesperado de uma mulher do grupo. Ele era o irmão de Lucas. Arthur congelou. O mundo parecia ter girado ao contrário. O coração dele disparou, como se quisesse escapar. Lucas, o irmão? Como assim? Ele não havia mencionado isso. O garoto pensou em correr, mas seu olhar fixou-se no corpo no chão, em um misto de incredulidade e dor. A mulher começou a chorar, e Lucas, aos poucos, começou a tremer. Não, isso não pode ser. Lucas murmurou, parecendo cada vez menor. Arthur sentiu o nó apertar em sua garganta. Lucas, fica comigo! Ele gritou. O garoto só balançou a cabeça, em um estado de choque. Era como se o chão tivesse desaparecido sob eles. Justo quando o caos se estabeleceu, Arthur notou algo estranho. Um celular escorregou das mãos do homem caído, deslizando pelas poças. Ele estava com disposição já abalada, mas sabia que tinha que fazer algo. Com um impulso, foi até o celular, pegou-o e viu o visor quebrado, mas ele ainda funcionava. As mensagens iluminavam a tela, e sua pulsação acelerava enquanto ele lia. Eles sabem sobre você. O que fazer? Protege-me. Era a última mensagem recebida. A mente de Arthur zumbiu com essas palavras. Protegê-lo? O que aquilo significava? Lucas não era apenas uma criança inocente. Havia todo um mundo sombrio em torno dele que Arthur mal começou a compreender. Lucas, nós precisamos ir. Arthur grasnou, mas o menino estava paralisado, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Era meu irmão. Ele estava tentando me avisar. E agora ele está. A mensagem, a revelação. Arthur sacudiu a cabeça. Eles estavam na linha de frente de algo muito maior. Os sentimentos de proteção agora se entrelaçavam com medos profundos. O que Lucas realmente escondia? E o que significava ser ligado a um passado cheio de sombras? E assim, enquanto a multidão murmurava, enquanto a tempestade continuava lá fora, Arthur fez uma promessa silenciosa a si mesmo e a Lucas. Eles iriam descobrir a verdade. Ambos estavam envolvidos em algo que ia além deles. Mas o que era, exatamente, estava prestes a se revelar. As perguntas pairavam no ar como as primeiras gotas de uma nova tempestade. Cada momento trazia um eco de descobertas e mudanças. E, no fundo, uma pergunta persistente. Até onde iriam realmente para proteger um ao outro? Arthur segurou Lucas pelas mãos, tentando mantê-lo a salvo da dor. O tempo parecia ter parado, mas a realidade era dura. O corpo sem vida do irmão do garoto jazia no chão, e a multidão respirava aflitivamente. Lucas, precisamos sair daqui! O desespero na voz de Arthur era palpável. Era ele, meu irmão, Lucas disse, a voz quebrada. O garoto parecia diminuído em sua dor, como se seu próprio espírito estivesse desmoronando. Arthur não sabia o que dizer. As palavras falhavam flutuando no ar pesado.
As sirenes da polícia começavam a tocar à distância, mas ele sentia que o verdadeiro caos estava apenas começando. O celular quebrado estava em sua mão e as palavras da mensagem ecoavam em sua mente. Eles sabem sobre você. Essa frase fez seu coração disparar. O que Lucas realmente escondia? Ele estava envolvido em algo muito maior do que Arthur conseguia entender. Vamos, Lucas! Insistiu Arthur, puxando o garoto. Neste momento, o que mais importava era sua segurança. Mas, antes que eles pudessem se mover, alguém gritou da multidão. Lá vem eles! Arthur olhou para trás e viu um grupo de homens se aproximando rápido, com expressões severas e intimidantes. No que parecia uma fração de segundo, tudo virou um pesadelo. Os homens carregavam armas, e esse detalhe foi como um golpe na barriga de Arthur. Ele nunca tinha visto algo assim de perto. O instinto de proteção se acendeu. Lucas, rápido, se esconde! Arthur gritou, puxando o menino para um canto próximo, onde a iluminação escassa da rua alagada oferecia alguma cobertura. Mas Lucas estava paralisado. Arthur, eles vão me encontrar! O terror na voz do garoto o fez tremer. No entanto, algo ainda mais inesperado aconteceu. Um dos homens, um careca com tatuagens que cobriam o pescoço, parou de repente. Ele olhou diretamente para onde Arthur e Lucas estavam escondidos. O olhar era como uma flecha que atravessou a escuridão. E Arthur sentiu o coração parar. Ele me viu, pensou. O homem começou a se aproximar. Lucas! Ele gritou. A voz era uma ordem. O queixo de Arthur caiu. Como ele sabe o nome dele? Pensou. A confusão se transformou em terror. Lucas, o que está acontecendo? Perguntou, mas sem responder, o garoto começou a tremer mais ainda. Mas, em um momento que mudou tudo, o homem careca se aproximou com uma expressão que Arthur não conseguia entender. Era como se ele conhecesse Lucas, mas não apenas de vista. Ele estava prestes a fazer um movimento abrupto quando, com um gesto, começou a rir. Você está exatamente onde eu queria que você estivesse. Você é um deles, disse Lucas, os olhos arregalados. O tom do menino estava entre o medo e a realização. Arthur olhou para o garoto, tentando compreender o que estava acontecendo. O careca se aproximou ainda mais. Você não sabe de nada, garoto. Mas seu irmão estava certo. Nossos negócios não acabaram com a morte dele. A revelação de que havia algo a ver com negócios obscuros, algo que se estendia para além da compreensão deles, deixou Arthur em choque. O que você quer dizer? Ele exigiu, levando Lucas mais para trás. Não havia mais como ficar neutro. Você é mais importante do que imagina, Lucas. Seu passado, ele pode vir a ser sua salvação ou sua condenação, explicou o homem, sua voz soando como um eco sinistro na mente de Arthur. Ele sentiu o nó na garganta apertar intensamente. E então, como se a realidade estivesse se rompendo, o homem continuou. Porque saiba, eles estão vindo atrás de você, e eu estou aqui para ajudá-lo. A confusão inundou Arthur. Como assim ajudá-lo? Já não parecia certo. Havia algo mais. O olhar do homem previu tensão e um mistério que ultrapassava tudo que Arthur conhecia. Assim, enquanto a chuva continuava a cair, o verdadeiro jogo estava apenas começando. E a tempestade que se formava era apenas um prenúncio do que viria a seguir. Lucas, você sabe o que está acontecendo, não sabe? Arthur perguntou, a voz cheia de ansiedade. O menino virou-se para ele, um misto de pesar e determinação em seu olhar. Arthur, precisamos descobrir a verdade, antes que seja tarde demais. E assim, entre os rostos aterrorizados da multidão e a promessa de um futuro incerto, as questões pendentes se tornaram ainda mais sombrias. O medo agora morava ali, e o que estava por vir seria um divisor de águas para todos. Arthur segurou Lucas pelas mãos, tentando mantê-lo a salvo da dor. O tempo parecia ter parado, mas a realidade era dura. O corpo sem vida do irmão do garoto jazia no chão, e a multidão respirava aflitivamente. Lucas
Precisamos sair daqui. O desespero na voz de Arthur era palpável. Era ele, meu irmão! Lucas disse, a voz quebrada. O garoto parecia diminuído em sua dor, como se seu próprio espírito estivesse desmoronando. Arthur não sabia o que dizer. As palavras falhavam, flutuando no ar pesado. As sirenes da polícia começavam a tocar à distância. Arthur sentia que o verdadeiro caos estava apenas começando. O celular quebrado estava em sua mão, e as palavras da mensagem ecoavam em sua mente. Eles sabem sobre você. Essa frase fez seu coração disparar. O que Lucas realmente escondia? Ele estava envolvido em algo muito maior do que Arthur conseguia entender. Vamos, Lucas, insistiu Arthur, puxando o garoto. Neste momento, o que mais importava era a segurança deles. Mas antes que eles pudessem se mover, alguém gritou da multidão: Lá vem eles! Arthur olhou para trás e viu um grupo de homens se aproximando, com expressões severas e intimidantes. Eles carregavam armas. O instinto de proteção se acendeu. Lucas, rápido, se esconde! Arthur gritou, puxando o menino para um canto, onde a iluminação escassa da rua alagada oferecia alguma cobertura. Mas Lucas estava paralisado. Arthur, eles vão me encontrar. O terror na voz do garoto o fez tremer. O homem careca avançou com um semblante ameaçador. Você está exatamente onde eu queria que você estivesse. Ele se virou para Lucas, e Arthur percebeu um brilho no olhar do homem. Você não sabe de nada, garoto, mas seu irmão estava certo. Nossos negócios não acabaram com a morte dele. A revelação pegou Arthur de surpresa. Ele sentiu um frio na barriga. O que isso queria dizer? O que você quer dizer? Ele exigiu, levando Lucas mais para trás. Então, como se o tempo tivesse desacelerado, o homem abriu os braços de forma dramática e começou a rir. Você realmente acha que sou o vilão aqui? O irmão de Lucas, ele não morreu como você pensa. Ele foi levado para um lugar onde apenas alguns conhecem. As palavras caíram como pedras sobre Arthur, e o desespero em seus olhos se transformou em confusão. Não, não pode ser! Lucas gritou, olhando para o chão, onde o corpo do irmão ainda jazia. Mas o homem apenas sorriu, uma expressão que misturava deboche e arrogância. Lucas, você é mais importante do que imagina. Seu irmão fez uma escolha. E agora você tem o mesmo caminho diante de si. Caminho? Que caminho? Arthur perguntou, sentindo que toda a vida dele estava prestes a desmoronar. Ele sentiu que a pele de Lucas estava fria e apertou a mão do garoto com força, como se tentasse ancorá-lo em meio à tempestade de emoções. Você não entende. Eu conheço melhor do que você, Lucas. Você tem uma habilidade que está além do que pode imaginar. E seu irmão estava tentando te proteger. Mas ele falhou. O homem sinalizou em direção ao corpo. E a multidão estava em um estado de pânico. Agora, você precisa decidir. Vai seguir o mesmo caminho ou correr e esquecer tudo isso? As palavras do homem ecoaram. Uma escolha. Lucas olhou para Arthur, tentando buscar respostas, mas havia um vazio em seu olhar. Arthur, o que eu faço? O desespero estava estampado no rosto do garoto. Antes que Arthur pudesse responder, um som ensurdecedor cortou o ar. Disparos. Os homens se espalharam. Era o ataque. Lucas! Arthur gritou, agarrando o garoto e empurrando para trás de uma pilastra. O medo apertou seu peito, e ele sentia que todo momento que passavam ali era precioso. Mas no centro do tumulto, Lucas começou a se afastar. Eu preciso saber a verdade. Eu não posso ficar neste lugar. Ele fez menção de seguir aqueles homens, mas Arthur puxou-o de volta. Não! Você não pode fazer isso! E ali, entre a confusão e o caos, uma revelação final veio à tona. O homem careca segurou uma pulseira que Lucas usava. Isso pertence ao seu irmão, e agora ele está esperando por você. A realidade explodiu na mente de Arthur. Quem realmente era Lucas? O que ele tinha a ver com tudo aquilo?
Enquanto a confusão aumentava e as sirenes se aproximavam, Arthur percebeu que o jogo havia mudado completamente. Eles estavam em um labirinto de segredos e mentiras, e a tempestade lá fora parecia ser nada comparada à que se formava dentro deles. "O que você vai fazer, Lucas?" Ele sussurrou, enquanto a tensão pairava no ar pesado, a incerteza da resposta pesando como o céu escuro acima deles. Arthur segurou Lucas pelas mãos, tentando mantê-lo a salvo da dor. O tempo parecia ter parado, mas a realidade era dura. O corpo sem vida do irmão do garoto jazia no chão e a multidão respirava aflitivamente. "Lucas, precisamos sair daqui." O desespero na voz de Arthur era palpável. "Era ele, meu irmão," Lucas disse, a voz quebrada. O garoto parecia diminuído em sua dor, como se seu próprio espírito estivesse desmoronando. Arthur não sabia o que dizer. As palavras falhavam. Flutuando no ar pesado, as sirenes da polícia começavam a tocar à distância. Arthur sentia que o verdadeiro caos estava apenas começando. O celular quebrado estava em sua mão, e as palavras da mensagem ecoavam em sua mente. "Eles sabem sobre você." Essa frase fez seu coração disparar. O que Lucas realmente escondia? Ele estava envolvido em algo muito maior do que Arthur conseguia entender. "Vamos, Lucas," insistiu Arthur, puxando o garoto. Neste momento, o que mais importava é a segurança deles. Antes que pudessem se mover, alguém gritou da multidão: "Lá vem eles!" Arthur olhou para trás e viu um grupo de homens se aproximando, com expressões severas e intimidantes. Eles carregavam armas. O instinto de proteção se acendeu. "Lucas, rápido, se esconde!" Arthur gritou, puxando o menino para um canto, onde a iluminação escassa da rua alagada oferecia alguma cobertura. Mas Lucas estava paralisado. "Arthur, eles vão me encontrar." O terror na voz do garoto o fez tremer. O homem careca avançou com um semblante ameaçador. "Você está exatamente onde eu queria que você estivesse." Ele se virou para Lucas e Arthur percebeu um brilho no olhar do homem. "Você não sabe de nada, garoto. Mas seu irmão estava certo. Nossos negócios não acabaram com a morte dele." A revelação pegou Arthur de surpresa. Ele sentiu um frio na barriga. O que isso queria dizer? "E quer dizer?" ele exigiu, levando Lucas mais para trás. O homem começou a se aproximar, a expressão dele mudando. "Você é mais importante do que imagina. Não entendeu ainda?" Sua voz era como um veneno, e um arrepio percorreu a espinha de Arthur. "Seu irmão fez uma escolha, e você pode fazê-la também." "Caminho? Que caminho?" Arthur perguntou, sentindo que toda a vida dele estava prestes a desmoronar. "Você ainda não sabe o que é ser escolhido, Lucas." O homem fez uma pausa, a multidão de espectadores começando a murmurar. "Sabe o que são os negócios que seu irmão deixou? Ele foi um dos poucos que conseguiram escapar. Um dos poucos. E você pode ser o próximo no comando, garoto." Lucas olhou para Arthur, misto de confusão e dor. "Arthur, o que ele está dizendo?" E então, como se o tempo tivesse desacelerado, um eco de risadas ortou o ar. Uma nova figura apareceu, emergindo das sombras. Era uma mulher alta, com cabelos escuros e um olhar feroz. "O que você está fazendo aqui, Marco?" ela gritou, dirigindo-se ao homem careca. "Você já está emaranhado demais. Deixe o garoto em paz." Arthur congelou. A mulher olhou para Lucas e, por um breve momento, algo mudou em seus olhos. "Lucas, você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais." "Que verdade?" perguntou o garoto, o coração acelerado, o desespero agora misturado com uma raiva crescente. "Você é especial, Lucas, não como os outros. Seu irmão e eu, nós éramos parte de um projeto, uma organização secreta. A sua mãe ficou envolvida." A mulher olhou furtivamente para o corpo no chão. "Ela fez uma escolha. Você precisa escolher também." O chão sob Arthur parecia desmoronar. "O que você está dizendo?" "O que é esse projeto?" Com um movimento rápido, a mulher jogou uma pulseira sobre Lucas. Essa pulseira
Era do seu pai. Você precisa entender que ele não é quem você pensava. O céu escureceu ao redor deles. O caos subindo de tom. Meu pai? O que tem ele a ver com isso? Lucas gritou. Agora estava apavorado e confuso. A revelação estava martelando em sua mente. Na fração de um segundo, uma explosão de luz e som cortou o ar. A multidão gritou. Enquanto Arthur viu o homem careca ser atingido por um tiro. Ele caiu, mas não antes de olhar para Lucas e gritar. A escolha é sua, garoto. O impacto foi imediato. Era uma cena de filme, mas estava acontecendo na frente de Arthur e Lucas. O corpo de Marco caiu e a mulher gritou. Corre, eles virão! Mas Lucas estava paralisado, a pulso em suas mãos tremia. A mão de Arthur apertou com força, puxando-o. Vamos! Precisamos descobrir quem você é realmente. E nesse instante, a tempestade não era mais apenas lá fora. Era dentro de ambos. O mundo deles havia virado de cabeça para baixo. E enquanto eles corriam, uma única pergunta ecoava em suas mentes. Até onde iriam para descobrir a verdade que mudaria tudo? Arthur segurou Lucas pelas mãos, puxando-o em meio ao caos. O homem careca jazia no chão, o pânico ainda ecoando na multidão. Precisamos ir agora, Arthur disse, arrastando o garoto. Mas Lucas estava paralisado, o olhar perdido. Eles vão me encontrar, gritou a voz trêmula. Ele olhou para o corpo, seus olhos cheios de dor. Era meu irmão. Como ele pôde? Lucas, não é hora de pensar nisso. Vamos. Arthur estava ofegante, puxando o garoto para se afastar. A noite tinha se tornado um pesadelo. As sirenes soavam mais próximas, e a chuva caía como se o céu estivesse chorando. Eles se esgueiraram entre os edifícios, mas a pulsação do medo fazia tudo parecer mais lento. O que tinha acontecido? O que aquele homem queria? E por que Lucas? Uma tempestade mais intensa se formava dentro de Arthur. Suas próprias perguntas queimavam a mente, enquanto ele tentava proteger o menino. No entanto, enquanto corria, uma sombra se projetou. Uma mulher de cabelos escuros surgiu na esquina, bloqueando seu caminho. Ela parecia familiar. Lucas! Gritou, e um frio atravessou o peito de Arthur. Era a mulher que havia falado com Marco, mas o que ela queria? Eu não vim aqui para te machucar, ela disse, um fio de desespero na voz. Mas vocês não entendem. Vocês precisam ouvir. Arthur ficou rígido. E você quem é? Exigiu, mantendo Lucas atrás de si como um escudo. Sou a sua mãe, declarou a mulher, e o mundo de Lucas desabou. Arthur sentiu o ar faltar. O olhar de Lucas era como um vidro quebrado. O quê? Como assim? Você não pode ser. Eu sabia que chegaria o dia, ela disse, a voz suave, mas firme. Eu só queria proteger você. Tudo isso, tudo o que aconteceu, é porque você é especial. A revelação foi como um golpe na cabeça de Arthur. E ele tentou processar. Lucas, isso não faz sentido. Precisamos sair daqui, disse, sentindo a urgência na voz dele. Mas Lucas estava paralisado. Mãe, ele murmurou, volúvel entre a desconfiança e a esperança. Por que você não me procurou? Já a mulher parecia magoada. Era perigoso. Eles sempre estiveram atrás de você, muito antes de você nascer. E agora, uma vez mais, eles estão perto. Quem são eles? Arthur rosnou, tentando manter sua raiva sob controle. Os péssimos pressentimentos corroíam seu estômago. Uma organização secreta. Eles querem o que você tem dentro de si, Lucas. Eles precisam de você, ela explicou, olhando fixamente para o garoto. Seu pai era parte deles. Ele se revoltava e pagou um preço alto. Eu não poderia deixar você escapar como ele fez. E quando você nasceu, o coração de Arthur parecia ter parado. Como assim ele estava envolto em um mundo onde havia mais segredos do que a vida poderia dar? E Lucas, o garoto que apenas queria esperança, agora era um alvo? Você precisa escolher, disse a mulher, sua voz agora tensa.
fugir ou enfrentar. Então as sirenes pareciam estalar na distância. A pressão da situação estava se intensificando e Arthur perdeu o controle. Fugir? Esse não é um plano. O que você está sugerindo? Nós não podemos ficar aqui. Lucas então se virou para a mãe. Misto de dor e determinação. Por que você não me contou antes? Não sou mais uma criança. O que aconteceu? O que você e meu pai guardam? Nesse momento, antes que qualquer um pudesse responder, uma explosão ecoou dos arredores. Um carro foi arremessado para o alto, como se um trovão tivesse atingido o solo. O barulho foi ensurdecedor, e em meio à poeira e ao caos, Arthur viu os homens armados se aproximando, voltando ao ataque. Eles estão aqui! Rápido, venham! Arthur gritou, puxando Lucas e sua mãe. Mas a confusão estava se tornando insuportável. No entanto, apenas quando pensou que tudo poderia desabar, uma voz autoritária cortou o barulho. Lucas, fique atrás de mim! Disse uma figura conhecida. Um homem que parecia ser uma imagem do passado de Arthur. Era um ex-parceiro do pai de Lucas. Alguém que estava mais próximo do que imaginavam. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. Vocês precisam vir comigo. O pânico tomou conta de Arthur. Eles eram cercados. A cada segundo que passava, as escolhas se tornavam mais limitadas. O que exatamente estava acontecendo? Era uma armadilha? E a verdadeira identidade de Lucas, a influência de sua mãe, tudo isso tinha um significado bem mais profundo do que eles podiam entender. A vida de Lucas nunca fora simples. Mas, agora, enquanto o cheiro de pólvora e caos invadia o ar, a verdadeira pergunta se ergueu. Lucas era realmente quem pensava ser? E no fundo, todos estavam em maior perigo do que podiam imaginar? O futuro não era apenas incerto, era um abismo à espera de ser explorado. Arthur segurou Lucas e a mulher, enquanto o mundo girava em torno deles. A tensão era palpável no ar, e o caos da cena parecia gritar em seus ouvidos. O homem careca, agora atingido, caía ao chão, e tudo o que Arthur queria era um lugar seguro. Vamos, ele insistiu, puxando Lucas junto, mas o garoto estava paralisado. Lucas, não podemos ficar aqui, Arthur gritou, o medo transparecendo em sua voz. Mas Lucas olhava fixamente para sua mãe, que parecia tão confusa quanto ele. O momento estava denso, e a chuva caía, como se o céu estivesse testemunhando o drama que se desenrolava abaixo. Você precisa acertar suas contas com o passado, Lucas, disse a mulher, com a voz entrecortada e cheia de desespero. Nós não temos muito tempo. Foi quando um estrondo cortou o ar. Um carro explodiu logo atrás deles. O som reverberou por toda a parte. E em um instante, tudo ficou envolto em fumaça. Arthur cobriu Lucas, os dois tombando para o lado. O que havia acontecido? A pressão da adrenalina disparou na veia de Arthur. Fuja! Agora! Ele gritou, forçando Lucas a levantar. Mas no segundo que se seguiu, a mulher olhou para eles como se uma decisão tivesse sido tomada. O que você quer dizer, mãe? Lucas perguntou, a voz baixa, quase quebrada. Ele não estava mais apenas tentando entender. Ele queria respostas. E foi nesse momento que tudo mudou. Um estrondo ainda mais alto cortou a cena. E antes que Arthur pudesse reagir, as figuras emergiram da fumaça. Eram homens, mas não qualquer homens. Eram rostos familiares. Outros membros do projeto, conhecidos de Arthur, estavam ali e, para seu horror, tinham armas. Lucas entrou em estado de choque. O que eles estão fazendo aqui? Eles não eram os bons? Ele mal conseguia articular a confusão. Eles estão aqui para garantir que o legado do seu irmão não se perca, a mulher falou, sua expressão uma mistura de dor e determinação. Eles têm planos para você, Lucas. E você precisa escolher se vai segui-los ou não. Arthur sentiu um frio na espinha. O que isso significava? Ele parecia um mero espectador da própria vida, sufocado por segredos e reviravoltas. Os homens estavam mais próximos.
e a tensão no ar se tornava insustentável. Lucas, é isso que você quer? Arthur virou-se, a pulsação acelerando, mas antes que o garoto pudesse responder, um dos homens, um conhecido de Arthur chamado Rodrigo, falou em um tom grave. Você precisa decidir, Lucas. Temos pouco tempo. Decidir? Decidir o quê? Lucas perguntou, agora um misto de raiva e desespero. O clima estava ficando insuportável. Enquanto Arthur tentava fazer sentido da situação, um evento que ninguém esperava aconteceu. A mulher, o tempo todo ao lado deles, caiu de joelhos, como se a vida deixasse seu corpo. Não! Mãe! Lucas gritou, correndo até ela. Mas antes que ele pudesse alcançar, algo se movia nas sombras. A mulher olhou nos olhos do filho, uma expressão de dor atravessando seu rosto. Lucas, eu não sou quem você pensa que sou, ela disse. E isso paralisou Arthur. O quê? Ele sentiu seu coração parar por um momento. Como assim? A mulher que Lucas buscava estava desmoronando diante dele. E enquanto ela dizia essas palavras, um brilho ameaçador iluminou seus olhos. Espere, mãe! Lucas implorou. Mas a verdade estava prestes a eclodir como um redemoinho. Com um movimento rápido, a mulher revelou um dispositivo em seu braço, um tipo de tecnologia que parecia alienígena. E então ela disse, eu sou uma guardiã, Lucas, e você é a chave para tudo. Se eles te pegarem, tudo estará acabado. A multidão estava em choque. As sirenes soavam, as vozes ecoavam, e Arthur não sabia em quem confiar. Ele segurou Lucas, mas a verdade chocante ainda pairava no ar, como um mistério não resolvido. Lucas, o que está acontecendo? A voz de Arthur soou como uma oração desesperada. Mas a tempestade, a verdadeira tempestade, estava apenas começando, e eles estavam prestes a ser tragados por secretas revelações que iriam mudar tudo. Arthur segurou Lucas e a mulher, sentindo o pânico pulsar ao seu redor. O corpo do homem careca estava espalhado no chão, e o que restava da noite era um cenário de caos. Precisamos ir, agora! Gritou Arthur, puxando Lucas pela mão. Mas o garoto estava em transe, fixo no lugar onde sua mãe caía de joelhos, como se um peso enorme estivesse esmagando em seu coração. Não pode ser! Você é minha mãe! Lucas exclamou, o desespero tingindo sua voz. Os homens armados se aproximavam lentamente, e a atmosfera ao redor deles tornava-se eletricamente tensa. Seja rápido, Lucas! Precisamos! Arthur começou, mas a mulher interrompeu. Não posso esconder mais, Lucas. Eu sou a sua mãe, mas não fui apenas uma. Mãe, a verdade pesava em cada palavra, e os olhos de Lucas brilharam, misturando uma confusão profunda com uma vontade desesperada de entender. Eu não quero saber! Você me deixou! Lucas gritou, a dor ecoando em seu coração partido. Ao mesmo tempo, o ambiente ao redor deles parecia girar em uma nova direção. Arthur queria intervir, conforto do garoto fragilizando-se diante da mulher que deveria protegê-lo. Você precisa escutar. Eles estão atrás de você por uma razão. Você é seu irmão e os dois estão ligados por algo muito maior do que imagina. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina afiada, arrebatando o chão sob os pés de Arthur e Lucas. Mais uma vez, o que você quer? Dizer! Gritou Arthur, a voz escapando em meio à tensão. O grupo armado agora estava a poucos metros deles, as expressões ferozes em seus rostos refletindo a claríssima intenção de acabar com o que quer que fosse aquela conversa. Você tem que entender que, no fundo, Lucas, você é um alvo. A mulher balançava a cabeça, seus olhos se enchendo de lágrimas. A organização que seu pai, que seu irmão me envolveu, está de volta, e você pode ser o único que pode detê-los. Lucas deu um passo atrás, a expressão de choque estampada em seu rosto sem defesa. Ele parecia menor do que nunca, como se toda a esperança tivesse evaporado. O que você está dizendo? Meu irmão está morto. As palavras dele ressoavam, e um silêncio tenso tomou conta do ambiente. O homem ao fundo, que se apresentou como Rodrigo, avançou, a mão erguidas.
A verdade é dura, garoto. Mas a realidade não pode ser ignorada. Eles nunca foram embora. Seu irmão pode estar vivo em algum lugar. A revelação deixou Arthur paralisado. O que quer que Lucas estivesse passando, agora tinha um rastro de esperança sombrio. Antes que pudesse processar isso, um tiro ecoou, seguido de gritos e pânico. A mulher caiu, um impacto terrível em seu lado. O tempo pareceu parar por um segundo, e a visão dela se esvaindo da frente de Lucas foi como um relâmpago em um céu azul. O coração de Arthur despencou. Ele se lançou à frente. Mãe! Lucas gemeu, e a criança que estava ali se desfez em prantos, sua fragilidade exposta. Não! Não! Arthur gritou, enquanto Rodrigo tentava puxá-lo de volta. Mas era tarde demais. A mulher estava mancando e a cena ao redor se tornava um pesadelo. E de repente, uma explosão soou ao fundo. E antes que eles pudessem processar o que estava acontecendo, uma série de homens armados irrompeu, armas em punho. Era um verdadeiro massacre. O cenário era um caos absoluto. Saiam! Vão! Rodrigo gritou, puxando Arthur e Lucas para longe. Mas os tiros continuavam, e o coração de Arthur pulsava como desespero. A mulher estava gravemente ferida, e Lucas a segurou, a mão trêmula, enquanto lágrimas caíam. Você não pode partir! Você é a única que me resta! Lucas implorou, a dor sendo um grito profundo que atravessava a cena caótica. Mas foi quando a mulher, em um último suspiro, olhou profundamente nos olhos do filho e murmurou: Você é o escolhido, Lucas. Não duvide da sua força. E com essas palavras, seu olhar se apagou. O impacto foi como um raio, atravessando Arthur e Lucas. A verdade finalmente se instalou. Eles estavam sendo caçados, e de alguma forma, a conexão deles com o passado estava se revelando de um jeito que eles nunca esperavam. O que era essa organização? O que estava verdadeiramente reservado para Lucas? E enquanto o caos se desenrolava ao redor deles, os rostos nos rostos de seus perseguidores mostravam que a tempestade estava longe de acabar. O que eles escolheriam a seguir? O que significava realmente ser o escolhido? Enquanto tudo acalmava, uma única pergunta povoava suas mentes. Como as sombras do passado os moldariam? E o que estariam dispostos a arriscar para descobrir a verdade? Arthur segurou Lucas com força, sentindo pânico pulsar ao seu redor. O corpo da mulher, agora sem vida, deitava-se no chão, e Lucas estava paralisado, os olhos fixos nela. A última frase dela ecoava na cabeça de Arthur. A verdade sobre Lucas, sobre seu passado, o que estava acontecendo. Precisamos ir, Lucas. Agora! Gritou Arthur, puxando o garoto. Mas Lucas parecia distante, perdido, em dor e confusão. Lucas, ela não pode mais nos ajudar. Ele não tinha resposta. O medo fazia seu coração acelerar. Movendo-se rapidamente, Arthur puxou Lucas, mas os homens armados estavam em volta, fazendo círculos, se aproximando. Rodrigo, o ex-parceiro do pai de Lucas, olhou para eles com um semblante grave. Vocês têm que correr, agora! Ele segurou uma arma, a tensão entre eles pulsando. E no instante em que Arthur puxou Lucas para longe, uma explosão ecoou. Um carro em chamas rolou até eles, a fumaça subindo como um dragão furioso. A visão fez o mundo de Arthur tremer. Ele empurrou Lucas para o lado, caindo ao chão, o gás tóxico enchendo o ar. Lucas! Ele gritou mais um. Menino estava em choque. Ele olhava para o fogo como se estivesse hipnotizado. Um grito cortou o ar. Aqui! Uma figura alta, encapuzada, surgiu da fumaça e começou a atacar os homens armados. As balas voavam e Arthur mal podia acreditar. O que estava acontecendo? Quem era aquela pessoa? Vamos, temos que sair! A figura gritou, puxando Lucas com brutalidade. Era uma mulher, mas não era a mãe de Lucas. Um misto de certeza e dúvida encheu Arthur. Mas enquanto a mulher puxava Lucas,
O garoto a reconheceu. Cíntia, ele disse, a voz quase um sussurro. Arthur ficou paralisado. Cíntia era uma amiga antiga de sua família. Alguém que havia desaparecido anos atrás, ligada a segredos do passado que... Arthur pensava ter esquecido. Sim, sou eu, ela respondeu, a voz firme e carregada de urgência. Mas não temos tempo para conversar. Eles estão atrás de você, Lucas. Como você está aqui? Perguntou Lucas, a confusão tomando conta de seu semblante. Mas a mulher não respondeu, apenas puxou o garoto para longe da cena de caos. Arthur, em um momento de hesitação, decidiu segui-los. Enquanto eles corriam, o que antes parecia ser uma luta pela sobrevivência, agora se transformava em uma corrida contra o tempo. O trio se esgueirou por becos, a adrenalina acelerando. A chuva caía, misturando-se ao cheiro de fumaça e suor. É muito mais complicado do que você imagina, Lucas. Seu irmão ficou preso em algo maior e agora é sua vez. Cíntia gritava enquanto as sirenes da polícia se aproximavam. Para Arthur, cada palavra parecia um soco no estômago. Eu não entendo. O que você quer dizer com sua vez? Lucas estava visivelmente perturbado. A desinformação do passado estava empilhando cada vez mais sobre os ombros do garoto. Arthur sentiu uma necessidade voraz de proteger Lucas. Mas a verdade estava se afirmando como uma sombra. Então, em um momento de confusão, Cíntia parou. Lucas, você precisa saber a verdade sobre sua família. As palavras dela caíam pesadas e dramáticas. Arthur franziu a testa. O que você quer dizer? No fundo, tudo isso é um plano muito grande. Seu irmão era parte disso. Ele e nós fizemos promessas. E agora você é a única esperança. As palavras de Cíntia giraram em volta da mente de Arthur, misturando compreensão com desespero. Esperança? Para quê? O que mais poderiam descobrir? E até onde isso os levaria? Mas quando ele estava prestes a exigir mais respostas, um grito estrondoso cortou o ar. Outro carro explodiu e a onda de choque os derrubou. Arthur olhou para cima e seu coração parou. Do meio da fumaça aparecia uma figura conhecida. Seu olhar fixo. A verdadeira mãe de Lucas estava de pé, viva. Surpresa, meu filho. Ela sorriu enigmaticamente, enquanto os olhos de Lucas se alargavam. Enxote. O tempo parecia parar. Eu voltei para terminar o que começamos. Arthur olhou incrédulo, enquanto o mundo ao redor deles explodiu em caos. O que isso significava? O que realmente estava em jogo agora? Enquanto a fumaça ainda pairava, Lucas olhou para sua mãe, que estava de pé diante dele, como um fantasma voltando do passado. Mãe, é você? As palavras saíram num sussurro, carregadas de incredulidade e esperança. Arthur, paralisado ao lado de Lucas, sentiu o coração disparar. A confusão reinava na mente dos dois. Sim, meu filho. Eu voltei. A mulher respondeu, a voz trêmula, mas sólida. E agora, precisamos correr. Eles não vão parar por aqui. Antes que qualquer um pudesse processar a cena, um ruído ensurdecedor cortou a atmosfera. Vários homens armados emergiram da névoa. Armas em punho, com rostos que pareciam conhecidos, mas que agora simbolizavam uma ameaça. A realidade do conflito que o cercava ficou claro. Lucas! Gritou Arthur, puxando o garoto para trás, enquanto Cíntia adotava uma postura de defesa. Precisamos sair agora! O desespero tomava conta dele. O tempo estava se esgotando e eles estavam sentindo a pressão. Seguir-me! Cíntia ordenou, a voz agora firme. Ela rapidamente apontou para uma rota de fuga. Lucas! Seus olhos saltando em que a mãe e as armas não sabiam o que fazer. Arthur sabia que a decisão que Lucas tomasse agora moldaria seu futuro. Mas havia uma certeza necessária na urgência do momento. Vamos! Arthur gritou, tomando a mão de Lucas e puxando-o em direção à saída que Cíntia havia indicado. O garoto hesitou, olhando mais uma vez para sua mãe. Mãe, eu preciso de você.
Mas a mulher balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. Meu filho, eu sempre estarei com você. Lute, você é mais forte do que imagina. Com essas palavras, uma luz bruxuleante parecia brilhar da figura dela, quase como um eco do seu amor incondicional, mas que agora competia com a escuridão ameaçadora ao redor. Lucas finalmente se virou, correndo ao lado de Arthur. As balas zumbiam ao seu redor, enquanto eles passavam por um beco estreito, os ecos dos tiros distantes ainda reverberando. O pânico estava em alta, mas algo dentro de Lucas começou a se acender. Ele precisava descobrir a verdade. Precisava entender o que havia acontecido com sua família. Arthur, onde estamos indo? Perguntou Lucas, já sem a vulnerabilidade que tinha antes. Sempre lutador, ele estava começando a se erguer em sua dor. A determinação crescia. Vamos para o esconderijo. Precisamos de informações. Arthur respondeu, o foco em manter Lucas a salvo. Eles atravessaram a cidade, cercados por sombras e silhuetas que pareciam desfilar na escuridão. A chuva insistente manteve o ritmo frenético. Quando chegaram a um local seguro, Arthur virou-se para Lucas e disse: Eu sei que tudo isso é confuso. Você está lidando com muito mais do que qualquer um de nós poderia imaginar. As palavras fluíam, um desabafo. Mas você não está sozinho. Estamos juntos nessa, garoto. Lucas olhou nos olhos de Arthur, o grito de sua alma visível. E minha mãe? O que aconteceu com ela? Ela estava tentando nos ajudar. Ela fez o que pôde, filho. Precisamos achar uma forma de continuar. Precisamos desvendar esse mistério. E a voz de Arthur falhou, enquanto pensava na vida que ainda esperava por eles. Mas a verdade ainda pairava como uma sombra. Olhando para o horizonte, Lucas respirou fundo. Se eu sou mesmo o escolhido, eu vou descobrir a verdade. Não vou desistir, dizia ele, uma chama crescendo dentro dele. Arthur assentiu, aliviado. Um novo caminho havia se aberto. Mas no fundo, algo pressentia que essa luta estava longe de acabar. O que mais eles ainda iriam descobrir? Como o passado moldaria o futuro? A tempestade não havia passado, e a estrada diante deles estava repleta de revelações a serem feitas. Antes de finalizarmos, preciso fazer um aviso urgente. Não deixe de se inscrever imediatamente no canal para não perder nenhuma história exclusiva que está por vir. Esmague o botão de like agora. Seu apoio é fundamental para o algoritmo do canal. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta narrativa intrigante. Este é o momento para demonstrar seu apoio e ser parte dessa jornada.